Ok, pessoal, vamos começar a nossa última aula expositiva e a outra aula de exercício, né? Então, essa aula não vai ser uma aula de 3 horas, vai ser uma aula de 2 horas, a aula de exercício vai ser de 3 horas, certo? Vai ser a videoaula da quinta-feira, tá bom? Na quarta-feira vai ser aula... Quarta-feira, né? Desculpa. Quarta-feira. Na quarta-feira a gente tem aula de exercício. Na aula de exercício é videoaula. Ah, certo. Então quarta-feira... Não precisa vir. Você pode assistir onde quiser, certo? E essa aula de exercício são de 3 horas, né? Vai ser 3 horas de exercício. Revisão dessa última parte aí. Então vamos começar com... A gente vai completar agora essa parte das equações de Maxwell do campo eletromagnético dinâmico e vamos falar hoje sobre esses temas, né? Deixa eu marcar aqui. Esse computador às vezes fica meio sem querer fazer as coisas direito. Primeiro, falar sobre corrente de deslocamento, né? Que é um segundo elo entre campos elétricos e magnéticos, aparece com essa introdução desse termo aqui nas equações de Maxwell. E aí a gente vai sumarizar as equações de Maxwell, né? Vamos falar sobre condições de contorno e o teorema de Poynting, que que faz uma conexão entre fluxo de potência eletromagnética e energia, né, e dissipação. Tá? Isso é super importante em você projetar dispositivos, né? Saber como balancear o fluxo de potência no dispositivo é importante, então o teorema de Poynting é fundamental, tá certo? Então, como antes, né, a referência por enquanto é o capítulo 6, enquanto não sai o livro, né, do e-book, tá certo? Bom, você tem aí, vamos lembrar o princípio da conservação da carga, né? A gente falou isso lá no capítulo 4, tá certo? Nós temos aí uma região, uma região, né, delimitada por uma superfície fechada sigma, né, elemento de área é d sigma, né, certo? E digamos que a quantidade de carga nessa região seja Q, né? E há fluxo de carga através da parede, né, dessa região, certo? Ora, então a gente já derivou antes, né, que a corrente que flui é menos a taxa de variação da carga, né? Por que menos? Porque se a carga está diminuindo, o fluxo é posterior, é positivo, tá certo? Então se DQDT é negativo, existe a corrente positiva posterior, né? Se o fluxo se a carga estiver aumentando, DQDT maior que zero, então dá menos, a corrente é negativa, como se estivesse entrando, né? Então, isso em termos das grandezas eletromagnéticas, né? Desconectado, como assim? Precisa estar conectado por isso. Por esse procedimento aqui rapidinho, tá certo? Espero que não mande para o meu celular, certo? Tem que falar assim para confirmar no celular. Não, né? Então, ótimo. Só tem que fazer tudo de novo aqui, que é feito já. Então você tem aí a corrente. Deixa eu saber se está gravando, tá, pessoal? Rapidinho, acho que está, né? A corrente é I igual a menos dQdt, né? E a corrente, através de uma superfície, nós sabemos que é integral, né? Da densidade de corrente, né? Aqui as coisas são variantes do tempo, né? Então aqui é um J, aqui cursivo, né? Arredondado, tá certo?
No caso aqui a superfície é fechada, então a integral é sobre uma superfície fechada, através daquela superfície fechada. A carga, por sua vez, é integral de ρ dV, né? Aquele ρ diferente, ρ dV. Então nós temos a forma integral, né? Que é fluxo da densidade é igual a menos derivada total, no caso, né? Da integral do ρ meio inclinado aqui dele, né? Isso aqui fornece uma forma diferencial. Isso tudo a gente já viu, tá? Só estou repetindo aqui coisas que já sabe. Divergente de J, né? Quando o volume é estacionário, né? Você tem um volume fixo, você pega a derivada, ela se aplica diretamente. O ρ depende das coordenadas do tempo, tem a derivada parcial de ρ, então vai dar menos dρ dt, né? Certo? Bom, o que acontece, né? Isso aqui é princípio da conservação da carga em forma diferencial. Né? Daí, olhamos lá agora, tem a conexão entre densidade corrente e campo magnético, né? Uma das equações de Maxwell da magnetostática. Agora eu vou botar vamos ver se ela vale também para campos dinâmicos, né? Então, rotacional do H dinâmico, tá certo? Igual a J, né? Tá? Olha o que acontece. Se eu calcular o divergente em ambos os membros, né? Bom, primeiro, né, que existe uma identidade, né? Todo campo que é obtido do rotacional de um vetor, ele é um campo solenoidal, ele tem divergência zero, né? Então, divergente do rotacional de qualquer vetor é zero, então esse aqui dá zero. Isso implica o quê, né? Divergente de J igual a zero. Então, a equação original, a lei de Ampère em forma diferencial, tem como implicação que o divergente de J dá zero. Né? Mas isso não é verdade, né? Pelo princípio de conservação da carga. Tá? Então temos que corrigir essa equação. Certo? Então, quem fez isso foi Maxwell, né? Ele postulou que existe um termo adicional do lado direito, tá certo? Dessa lei de Ampère aqui, que corrige esse problema. Né? Porque como rotacional de H não pode ser J, eu posso adicionar um termo aqui, certo? De forma que o divergente de ambos os membros é zero. Então, essa foi a ideia. Nós vamos adicionar um termo e corrigir essa equação, certo? De forma que o princípio da conservação da carga seja válido. E chamou esse termo aqui, essa densidade JD, chamada densidade de corrente de deslocamento. A gente vai ver que ela tem uma razão realmente de física, certo? Olha, quais são as propriedades dessa densidade corrente, né? Deixa eu ver, está tudo pronto aqui. Olha, vamos calcular o divergente de ambos os membros, vai dar divergente do rotacional da zero igual a divergente de J, né? Mais divergente de JD, certo? Divergente de J nós sabemos quem é, menos dρ dt. Quer dizer que divergente de JD é igual a menos dρ dt. Passa para lá, fica dρ dt, né? Bom, o que mais, né, que a gente pode falar? Bom, essa é a propriedade, né? Mas quem é ρ, né? Para ρ, tem uma equação que é a lei de Gauss que não foi modificada. A lei de Gauss continua. Eu vou direitinho aqui. O ρ é divergente de D, né? De arredondado, tá? Então, se eu colocar aqui dentro, vai dar o quê, né? Divergente de JD
divergente, né, de dd dt, que é ddt divergente de d, que é ρ, né, que é a gente troca a posição aqui, certo? Ou seja, e conclui que divergente de jd menos dd dt igual a zero. Certo? Ora, qual é a solução dessa equação, né? Isso aqui pode ser qualquer coisa dada pelo rotacional de um vetor, certo? Né? Como divergente do rotacional de qualquer vetor zero, eu posso sempre inventar um vetor qualquer, chamar ele desse V aqui maluco, arredondado, né? Eu vou dizer que JD igual a JD menos dt é o rotacional de um vetor, tá certo? Então eu posso sempre escrever isso aqui. A solução dessa equação é essa aqui, ó. Mais o rotacional de um vetor que eu não sei quem é, certo? Então olha esse V, né, específico aí, certo? Ora, qualquer que seja a escolha do rotacional de V, né, qualquer que seja a escolha de V, eu tenho essa equação satisfeita, né? Posso escolher qualquer V, certo? Porque quando eu disser que JD é dado por isso aqui, mais rotacional de um vetor qualquer, eu tenho divergente dessa combinação da zero, certo? Então, especificamente, eu posso fazer V igual a zero, sem nenhum problema, certo? Posso fazer ou V igual a zero ou V qualquer, tal que rotacional de V dê zero. Posso escolher um vetor que tenha rotacional zero, sem problema nenhum, porque isso não altera a equação original, que é essa aqui. Certo? Então, a gente vai escolher essa solução, né, que é o que o Maxwell fez, certo? Então, a densidade de corrente de deslocamento nada mais é do que dd dt. O termo adicional na lei de Ampère, que é o JD, é dado por dd dt. Isso mostra uma nova conexão entre variação no tempo de campo elétrico, que é D, certo? E circulação de campo magnético, que é H. Acho que é melhor. Isso aqui está meio estranho, né? Deixa eu tentar abrir de novo o negócio aqui, porque está todo defeituoso aqui o meu sistema aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer diferente. Deixa eu abrir em outro lugar, por exemplo. Deixa eu abrir em outro canto aqui. Está bagunçado aqui minhas notas. Esse aqui é melhor. Pronto, está bem melhor, certo? Isso. Agora sim. Então, como é que fica então as equações de Maxwell, né? Depois disso aí? Então, vou voltando para cá, tá certo? Rotacional de H igual a J mais JD, ou seja, igual a J mais dd dt. Essa equação mostra uma coisa nova, certo? A variação no tempo do campo elétrico, que é o D, né, produz campo magnético, mesmo sem corrente. Mesmo com J igual a zero, se eu tiver no espaço um campo elétrico variante no tempo, eu tenho geração de campo magnético. Lei de Faraday é ao contrário, né? Se tiver um campo magnético variando no tempo, eu gero campo elétrico. Agora é o contrário. Agora, campo elétrico variando no tempo gera campo magnético. Um induz o outro e induz de volta, certo? Então, essa perturbação, depois a gente vai ver que ela se propaga no espaço. Dessa forma, né? Um gerando, induzindo o outro, certo? Essa introdução do termo densidade de corrente de deslocamento, que é esse termo aqui, né, ele resolve um paradoxo interessante, né, chamado paradoxo do capacitor, certo? A gente vai ver que há um paradoxo. Se eu não tivesse essa densidade de corrente de deslocamento, há uma coisa que não funciona muito bem. Se você analisar, né, o que acontece com um capacitor, né?
Olhando para a lei de Ampère original, tá certo? Vamos olhar essa ilustração aqui, tá certo? Você tem uma fonte, uma corrente variante do tempo, e aqui tem um capacitor, né? Nós sabemos que se essa corrente for descer, esse capacitor carrega e a corrente para de fluir, certo? Mas se a corrente for variante no tempo, ela flui através do capacitor, certo? Bom, então vamos usar a linha Ampère original, né? Que é a rotacional de H sem a corrente de deslocamento, igual a J, né? Tá? Isso aqui dá como consequência que a circulação de H é a corrente na superfície limitada por C, né? J de sigma, certo? Ok? Então, essa é a consequência da lei original, sem corrente de deslocamento. Circulação de H igual a J de sigma. C é a borda da superfície, tá? Então, vamos considerar essa calota aqui, né? Tem duas calotas, uma mais escura, essa azul aqui, e essa mais clara, certo? A borda é sempre a mesma, né? Essa borda aqui, ó, a circulação calculada aqui, né? Ora, a circulação dá um valor para H, né? HDL dá um valor final aqui, circulação de H. Calculando, se a área atravessada fosse S1, que a gente está chamando de S aqui na ilustração, essa área intercepta o fio, tá certo? Numa areazinha de interseção que está aqui, né? Certo? E o resultado é a densidade de corrente que está fluindo no fio, que dá o valor da corrente I, certo? Okay? Por outro lado, se eu usar essa superfície azul clara, a superfície azul clara não intercepta o fio, certo? Ela passa pelo espaço vazio entre as armaduras do capacitor, tá? Então, se eu tivesse só a densidade de corrente livre, que é essa J aqui, por aqui daria zero o resultado, né? Se eu calculasse o fluxo de J, dá zero aqui, tá? Então, você tem o paradoxo qual é? Que a integral de HDL, se calcular de um jeito, dá I, se calcular de outro jeito, dá zero. Um paradoxo, né? Agora vamos introduzir a corrente de deslocamento, né? Se você calcular nessa área S1, tá? Você vai ter o resultado daí, né? Tá? Né? Se eu tiver mais JD, né? Então o resultado seria circulação de HDL igual a I mais ID, tá certo? Corrente livre mais corrente de deslocamento, né? Se eu usar essa superfície escura, nessa região aqui, predominantemente a corrente é a corrente livre, tá certo? Porque corrente de deslocamento tem a ver com o vetor D, que dentro de condutor é mais ou menos zero, né? É desprezível, certo? Então aqui não tem campo dentro do fio, campo D nem campo E, né? Então DDT aqui é zero, ou seja, JD vale zero aqui nessa região. Então o fluxo vai dar a corrente livre. Se eu calcular por aqui, corrente livre é zero, mas aqui tem uma distribuição de campo, né? Que você integra nessa área aqui. Esse resultado deve dar o valor ID, né? Que é igual a corrente I, certo? Mesmo valor, tá? Então, calculando por aqui, dá o valor final, tá certo? Almejado, que é a circulação de HDL, calculando por aqui também. Por aqui, J igual a zero, JD diferente de zero, que dá a corrente ID, que é igual a I, e por aqui dá J diferente de zero e JD igual a zero, tá? Certo? O campo exterior, devido ao contorno, é muito pequeno, certo? O campo está todo nulo, tá certo? Em geral, né? na vizinhança, tá certo? Tem só campo magnético, assim, tá? Então, isso resolve esse paradoxo, né? Então, esse termo da corrente de deslocamento, certo? Bom, então, resumindo as equações de Maxwell, né? Você tem aí
forma diferencial das equações de Maxwell, né? São duas coisas que a gente fez, né, nesse capítulo aqui, certo? Primeiro, lei de Faraday, diferencial, né? Lei de Faraday e agora com o deslocamento que modifica a equação de Maxwell. Então as equações permanecem, né? Rotacional de E igual a menos dB dt, né? Lei de Gauss, forma diferencial, de vez de D igual a densidade de carga livre, né? Rotacional de H agora mudou para J mais dD dt. E divergente de B igual a zero. Então vocês têm que lembrar sempre dessas equações, tá? Você pode terminar engenharia eletrônica sem saber de cor essas equações, e saber o significado delas. Tá? Sintetiza engenharia elétrica, isso aqui. Ó. Quase tudo que vocês falem é baseado nessas equações aqui. Né? Que mais? Né? Bom, não é só isso, né? Ora, E e D tem uma conexão, B e H, às vezes existem conexões mais complexas do que essas, tá? Mas basicamente é D, uma relação simples, né? ε0E mais P, constitutiva, né? Polarização, e B igual a M0H mais N. Isso é em geral, né? É claro que existem relações mais complexas, certo? Mas basicamente é isso aqui. Tá? Mais complexas entre a polarização e a densidade de fluxo elétrico, entre a magnetização e o campo magnético. Aliás, entre a polarização e o campo elétrico. Né? Às vezes, em alguns meios, você tem uma relação simples entre J e E também, tá certo? J igual a sigma E, no caso. Mas J pode ser também influenciado pelo campo magnético, né? Mas aí depende, não vai entrar nesse detalhe. Tá? Pode ser que haja alguns materiais em que J é afetado pelo campo H. Existe aqui um outro termo. Tá? Mas geralmente os meios tradicionais que a gente conhece, a propriedade é essa. Tá? Então aqui estão as equações, são 4 equações de forma integral, nós sabemos, né? Campo elétrico não tem mais circulação zero. Aqui é a derivada total, tá certo? Do fluxo magnético. Tá? Lei de Gauss. Fluxo elétrico vale a carga envolvida, continua válido. Tá? E aqui você tem lei de Ampère generalizada agora com a corrente de deslocamento. Que é o caminho que envolve, né? A área, tá certo? Isso aqui é a área, desculpa. Né? Aqui você tem J de sigma mais derivada total, tá? D de sigma. E a lei de Gauss do magnetismo, que não existe carga magnética, né? Fluxo magnético, uma fluxo fechado dá sempre zero. Certo? Só finalizando para vocês, para não esquecer, tem que sempre lembrar também as unidades físicas
dessas quantidades, certo? Tem uma tabelinha aqui nessa nota de aula, né? São os nomes e as unidades SI, campo elétrico, volts por metro, né? Densidade de fluxo elétrico, vetor de deslocamento elétrico, metro quadrado, densidade de fluxo magnético, Tesla, né? Tesla, certo? Weber por metro quadrado, né? Tesla, está aqui assim. Tá? Campo magnético, H, ampere por metro. Polarização, unidade de densidade especial de carga, por metro quadrado. Magnetização, mesma unidade de campo magnético, ampere por metro. Rho é a densidade de cargas livres, né? Sempre lembrando isso, livres. Né? Carga por unidade de volume, por metro cúbico. Densidade de corrente livre, que é por metro quadrado, por área, né? Esse é o grandeza de fluxo. Esse é um vetor de densidade de fluxo, né? Então a densidade é por área, certo? Geralmente, né? E os parâmetros do vácuo, né? Permissividade elétrica, 8,854 10 a menos 12 farads por metro. E miséria permeabilidade magnética do vácuo, 4 π × 10 a menos 7 Henry por metro. Né? Certo? Então são isso aí resume aí mais ou menos o eletromagnetismo em geral. Bom, a gente vai voltar agora, tá certo? Uma coisa importante que tem que deixar completa essa formulação, tem que ver as condições de contorno, como é que elas ficam, né? Para calcular isso com o tempo. A gente vai ver que basicamente nada muda, né? Mas vou passar isso aqui, né? Bom, você tem aí vamos construir aqui, né? A gente vai ter campos, a gente vai trabalhar isso no próximo curso, né? Alguns problemas que envolvem condição de contorno, reflexão de luz numa superfície, por exemplo, é um problema de valores de contorno, né? De condição de contorno. Entre outros problemas, né? Você calcular o modo de guiado em guia de onda, você tem que saber a condição de contorno, ou seja, tudo isso a gente precisa saber, tá? Então, você tem dois meios, 1 e 2, né? Vamos construir aí um cilindrozinho de altura H e área de base delta S, né? A gente está usando S, mas na realidade a gente mudou a notação para cima, tá certo? Mas vamos ser um pouquinho informal aqui, tá certo? Bota S mesmo, não tem problema, né? Na verdade, depois que eu escrevi o livro, eu mudei a notação para sigma, porque S é vetor de point, daí ia misturar tudo, entendeu? Então, tudo virou sigma, tudo que é área. Algumas notas antigas ainda tem um S, né? Certo? Bom, mas a gente vai usar a forma integrada das equações de Maxwell, né? Ligeiramente modificadas, uma delas, certo? Bom, nós temos relações que envolvem fluxo de um vetor, né? A equação de Maxwell são, por exemplo, fluxo de D, né? Igual a carga envolvida, não é isso? Então, existem equações desse tipo aqui, né? Equação do fluxo de um vetor igual a quantidade integrada no volume. Né? Existem relações do tipo circulação de um campo vetorial igual a alguma coisa na área limitada pelo caminho. Tá? Integral de superfície dessa coisa. Tá? A gente pega aí e aplica para cada equação de Maxwell. Tá? Por exemplo, lei de Ampère, né? Tem integral de HDL igual a corrente mais corrente de deslocamento. Né? Integral de J de sigma, ds, mais integral de JD, ds, a gente junta tudo numa função G aqui. Tá? Então você tem dois tipos de integral. Integral de um escalar no volume, integral de um vetor numa área. Essa relação aqui pode ser também feita de outra forma. Eu vou fazer aqui um exemplo, né? Vou fazer aqui.
Quando você tem assim, o rotacional de um vetor, né? Vou fazer aqui, né? Nós temos na... Não é isso, nós temos assim, rotacional de um vetor F, né? Igual a um vetor G. É isso que nós temos nas equações de Maxwell, né? Ou é o campo elétrico, por exemplo, né? Se F igual a E, o G é igual a menos dB/dt. Certo? Se o F for H, o G é quem? J mais dB/dt. Então as duas equações são semelhantes, né? Ambas equações, certo? Ele fala de linhas generalizadas, são desse tipo aqui. Tá? Nós sabemos que esse tipo de equação, rotacional de F igual a G, gera uma possibilidade, né? Integra na superfície e aplica o teorema de Stokes. Isso aqui vai dar a circulação de F. Né? Igual a integral de G de sigma. A superfície limitada por C. Outra possibilidade é eu integrar isso aqui no volume, né? Dá uma outra equação diferente dessa aqui. Tá? Essa aqui a gente trabalha geralmente, mas eu vou fazer essa outra aqui. Quando eu integrar no volume, essa aqui tem um teorema que nós temos lá no capítulo 1, tá certo? Que ele deixou guardado, né? Isso aqui é igual à integral de superfície fechada de d sigma vetorial F. Isso aqui é um F, tá? Então tem essa forma alternativa, é igual à integral de volume de G. Então pega um volume que é o nosso cilindro, que está lá, certo? Que é esse volume V aqui, tá certo? Superfície que limita o volume é a superfície do cilindro, sigma. Aplico essa relação. Então nós temos duas, né? Uma é essa aqui, eu tirei daqui lá embaixo, né? Uma é integral para um outro, equação do tipo divergente de F igual a um escalar, me gera uma equação integral do tipo fluxo de F igual a integral da densidade G. Né? Certo? Então eu tenho equações desse tipo, me dão essa equação integral, e a equação do tipo rotacional, que é essa aqui, me dá como resultado esse tipo de relação também, né? Tem aquela circulação e tem essa aqui alternativa. A gente vai usar essas duas aqui para derivar as condições de contorno, fazer equações de Maxwell, certo? Então, vamos começar com essa outra, tá certo? O que acontece, né? Quando você tem condições de contorno envolvendo fluxo de campo, que são essas aqui, né? Então, vou fazer aqui com calma. Você pega o cilindro diferencial, tá certo? E aplica, né? Aqui está a região, aqui está um cilindrozinho, certo? 2 de 1, né? N vai de 1 para 2 sempre, né? Essa base aqui é ΔS. Isso aqui vale H, né? Você pega aquela equação do tipo, equação do fluxo, né? Fluxo de F de sigma igual a integral de GdV, né? No limite, que H tende a zero. Né? Essa função é a função de densidade, né? Ou densidade de carga, ou densidade de corrente, tá certo? Ou densidade de corrente de deslocamento, né? Ou uma soma de densidade de corrente, densidade de corrente de deslocamento, ou densidade de carga, tá certo?
Isso aqui vai dar, bom, esse termo aqui, se for densidade de carga, pode ter carga de superfície, certo? Na verdade, desculpe pessoal, essa equação aqui, ou F é igual a D, né? Ou F igual a B. Quando F igual a B, G igual a zero. Dividido de B igual a zero, né? Se fosse fluxo magnético, daria zero aqui, né? Então, quando então, isso aqui, se tiver um limite, né? Isso aqui vai dar a densidade superficial da quantidade ds, no limite, quando H estiver zero, certo? Da a quantidade envolvida, ou carga envolvida, ou carga magnética envolvida, certo? Superficial, né? Isso aqui vai dar a contribuição na tampa de cima, da F2, né? Escalar NDS, menos F1, escalar NDS, né? F2, e o N aqui é menos N, né? Igual a, isso é já no limite, tá certo? Mais um termo aqui, teria mais um termo, deixa eu botar alfa H, certo? Um termo que é integral lateral, na superfície lateral, que é proporcional a H. No limite, isso aqui dá zero, certo? Vai embora. Sobra só esses termos aqui, né? Isso aqui vai dar GS, DS, né? Ou seja, a constante de contorno para essas equações dá N escalar F2 menos F1 igual a quantidade GS, certo? Muito bem, então vamos aplicar aqui para o caso elétrico, né? Bom, se F for igual a D, então G vale ρ, certo? Então essa equação gera o quê, né? Há uma descontinuidade em D, que é a densidade superficial de carga. Essa equação de condição de contorno já tínhamos antes. Não mudou nada, mesma coisa. Tá? Se F for igual a B, não existe carga magnética, né? G igual a zero, a densidade de carga magnética dá zero. Tá? Então isso aqui dá a outra condição, né? Que o B normal é contínuo numa interface. Então, essa equação do tipo fluxo de F igual a integral do volume de G, aplicada às equações de Maxwell, dessas duas condições de contorno aqui, certo? Uma observação, né? Para campos dinâmicos, para campos estáticos, né? Para campos estáticos, você pode ter problemas em que ρ é conhecido, ρS é dado, né? E você obter os campos a partir disso. ρS é um parâmetro conhecido, tá? Para campos dinâmicos, isso não é muito verdade. Campos dinâmicos, a gente tem que ver depois na aplicação, né? Mas só estou adiantando aqui algumas coisas, algumas nuances, certo? Campos dinâmicos, você determina o campo eletromagnético primeiro e ρS, se existir ρS, ele é obtido do campo. Ele nunca é um parâmetro independente como no caso estático, certo? Você determina os campos, a penetração dos campos impositores ou não, depois ver se tem algum resíduo de carga na superfície devido a esses campos. É assim que a gente resolve em problemas dinâmicos, certo? Né? Do campo Q, de todos os campos, né? E, D, B e H. Né? Você determina a solução para o campo eletromagnético e depois vê se tem carga de superfície. É assim que se faz no caso do campo dinâmico. Você só vai realmente perceber esse detalhe quando resolver, mas a gente não vai ter assim, dado o ρS no problema em que o campo varia no tempo, quem são os campos? Não acontece isso. Tá? Geralmente você tem os campos e obtém o ρS. Tá? Se existir, né? Pode ser que ele não exista também. Tá? Bom, então, ou seja, nós derivamos duas condições de contorno de um tipo de equação que é integral
equação envolvendo fluxo de um vetor. Agora temos uma segunda equação, que é esse tipo aqui. Cadê ela? Essa aqui, ó. Essa aqui. Nós vamos trabalhar com essa aqui. E fazer o limite de novo, tá certo? Vou pegar essa equação. Vou colocar tudo aqui. Você tem aí, né? Integral de volume do rotacional de um vetor é igual à integral do vetor G, né? dV. Vamos pegar aqui nossa interface, nosso cilindrozinho, né? Vetor H, área ΔS, né? E fazer o limite disso, tá certo? E você vai ter o limite, né? Aqui colocado aqui, tá certo? Limite com H tende a zero de G. Certo? Ora, do lado direito, isso aqui, se tiver um limite, se tiver uma quantidade superficial de G, né, se existir essa quantidade superficial, isso aqui vai dar, no limite, vai dar um limite aí, a gente vai ver já, né, se tem ou não, ds vezes G superficial, o vetor GS na superfície. Tá? Se tiver limite, tá? Aqui, isso aqui vai dar a contribuição da tampa de cima, N ΔS vetorial F2, né, que não depende de H, da altura, né? Menos N ΔS vetorial F1, certo? E mais uma contribuição lateral, que dá um vetor aqui, eu chamar de alfa vetor, né? H. Isso aqui é limite disso tudo, tá certo? Limite de H tendendo a zero dessa quantidade todinha aqui, ó. Isso aqui já deu o limite, que se tiver alguma contribuição de superfície, isso aqui é essa, né? Deixa eu chamar de sigma esse usuário aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Estou chamando de S aqui, cada nota, tá? Esse aqui dá delta S, né? Isso aqui deu delta S também. Tem delta S, na verdade. Delta S. Tá bom? Olha, no limite delta S cancela, né? Quer dizer, delta S cancela independente de qualquer coisa. E isso aqui no limite, isso aqui dá zero, né? Então o resultado por que dá zero, né? Não existe campo de superfície, tá certo? Porque aqui podia dar um campo de superfície integrado na borda da superfície, isso aqui, né? Teria um campo só de superfície, mas não existe campo de superfície. O campo sempre se alastra, ele não se confina numa superfície. Que nem coisas materiais, né? Carga de superfície existe. Densidade de corrente superficial existe. É uma idealização, mas é uma coisa que é tangível. Campo de superfície não existe. Se você tem um campo aqui, ele também está aqui do lado, certo? Ele se alastra. Então, por isso que esse limite aqui realmente dá zero. Certo? Então, o resultado final é o quê? Né? N vetorial F2 menos F1 igual a essa quantidade de G na superfície. G de superfície, né? GS. Tá. Essas são duas condições de contorno que a gente vai derivar nas equações de Maxwell agora. Ora, vamos aplicar para a primeira, né? Se F vale E, então G é igual a B. Não, G é igual a B não. G é igual a menos dB dt, né? É a lei de Faraday. Rotacional de E igual a menos dB dt, certo? Então aqui daria N vetorial E2 menos E1 igual a menos ddt de B de superfície. Mas não existe B de superfície, tá certo? Isso aqui é zero. Não existe campo de superfície.
Existe corrente de superfície, existe carga de superfície, mas campo de superfície não existe. Então esse aqui dá zero, certo? O campo ele se espalha, né? Não existe campo superficial. Certo? Se existir seria Weber por metro quadrado, né? Que está no volume, na superfície seria Weber por metro, não existe esse campo. Certo? Então isso aqui vai dar N escalar vetorial é 2 menos E1 igual a zero. Mesmo acontecendo no contorno da estática. Certo? O campo é tangencial, é contínuo, a consequência disso aqui. Né? É tangencial, é contínuo. Certo? Os vetores terminam, certo? Com a ponta, a diferença é 2 menos E1, é normal interface. Ou seja, o vetorial dá zero. Né? Então tem a mesma componente tangencial. Que é essa aqui, ó. Então essa uma condição de contorno dessa relação geral. Bom, e tem a segunda agora, né? Vamos olhar agora se F for igual a H. Lei de Ampère generalizada, né? Quem é G? G vale densidade corrente mais densidade corrente de deslocamento, que é dt. Certo? Esse é o vetor G. Então a equação está aqui, ó. Olha, quem é G superficial, né? Bom, aí tem esse termo aqui, densidade corrente superficial, que é o que a gente chama de K, né? Certo? Então, pode ser que exista essa corrente superficial, certo? Mas, vetor densidade fluxo elétrico superficial não existe, ele é zero, tá? Não existe, né? Isso aqui dá zero, certo? Então, é só K mesmo, né? Então, GS igual a K. Então, essa equação fica N vetorial H2 menos H1 é igual a densidade corrente de superfície, se ela existir, tá? Ora, mais uma vez, né? Isso aqui pode ser uma idealização em campos estáticos, campo estacionário, vou chamar de estacionário que é melhor. Tá? Campo magnético estacionário, você tem, às vezes, idealizações, né, em que a corrente fica na superfície. Tá? Mas, em geral, para campos dinâmicos, isso aqui dá zero. Tá? A gente pode idealizar uma corrente de superfície, mas rigorosamente, para campos dinâmicos, cai igual a zero. Por quê, né? Pelo seguinte. Suponha no meio que obedeça a lei de Ohm, mais ou menos, né? J igual a sigma F, certo? Ora, J acompanha o campo elétrico. Se o campo elétrico ele se distribui no material, J também, certo? E não tem caso de corrente de superfície. Tá? Então, se o campo é variante no tempo, ele pode penetrar no condutor e o J também se distribui no condutor, nunca vai ter uma corrente de superfície. Então, em campos dinâmicos, K igual a zero. A gente pode usar K diferente de zero idealizando uma situação que a gente vai ver lá em Guernione. Tá? Imagina que o que a corrente está na superfície, apesar dela estar distribuída. Faz de conta que ela está na superfície para simplificar o problema. Tá? Então, a gente deixa aqui essa condição de contorno desse jeito. E vai depois ver direitinho, com calma, para campos dinâmicos, como é que isso acontece. Tá? Tá, então, em resumo, condição de contorno para o campo eletromagnético, né? Não tem nada de diferente em relação ao que nós temos no campo estático, para campos estáticos. Deixa eu ver aqui, sumiu tudo. Peraí, calma. Deixa eu ver aqui, tá? Um 2 desceu aqui o negócio. Deixei sem querer, já fez tudo aqui. Tem muito espaço aí, né? Tamanho e tempo. Então, resumindo, né? Condição de contorno. Condições
condições de contorno. O que nós temos? Descontinuidade do zero normal, que é a densidade de carga superficial, se ela existir, tá certo? Variante do tempo, né? Todo mundo aqui é variante do tempo, né? N ponto. E N cruz, Nx, N vezes, é 2 menos é 1, N produto vetorial, igual a zero. Ou seja, E tangencial é sempre contínuo, tá? Campo B, N escalar, B2 menos B1 igual a zero. B normal é sempre contínuo. E o H tangencial, se tiver uma corrente superficial, ela vai aparecer no segundo membro. E aí a gente resolve os problemas que a gente vai lidar depois, não agora, certo? Então aqui tem umas observações que talvez valha a pena revisar aqui, só para entender, tá? A densidade de corrente superficial vai aparecer na interface condutor-isolante, né? Ou condutor-condutor. Isolante não tem carga livre, né? Carga livre não existe. Só se tiver um condutor envolvido, né? Na interface. Tá? Regime estático, como eu falei, o ROS, ele pode ser especificado independentemente, né? No regime dinâmico, os campos são independentes do conhecimento de ROS, que é obtido dos campos. Você determina os campos e depois o ROS aparece. Certo? O que mais? No caso da densidade de corrente superficial, que são as equações que a gente obteve aqui, tá certo? Essa derivação é válida para condutor perfeito, né? Condutividade infinita, certo? Aparece de fato uma corrente superficial, né? A corrente vai toda para a superfície, certo? Mas no caso real, os campos se distribuem nos volumes condutores, quando você tem condutores, né? E não tem densidade de corrente na superfície, certo? Então tem um K aqui, mas tem que saber que se o caso for o condutor real, a corrente se distribui e esse K é zero. Isso só existe em condutores perfeitos. Eu sempre fiz essa idealização. Tá? Bom, vamos agora passar para a parte mais final da aula. Vamos falar sobre o teorema de Point, né? A gente define o vetor de Point, né? Se é S, por isso que a gente não usa S em superfície, não é um S. Por definição, é esse produto vetorial aqui, tá? É um vetor, né? Então, vou só olhar aqui a dimensão física dessa construção, né? É a unidade de volts por metro, certo? E H é a unidade de ampere por metro. O produto H é a unidade, né? A unidade de S vai ser volt ampere, que é watts, né? Watts por metro quadrado. Densidade e potência, né? Então ele deve fornecer essa informação. Integrado numa superfície, deve fornecer uma potência eletromagnética. Então a gente constrói desse jeito, porque a direção desse vetor mostra para onde está fluindo a energia, em que sentido. Por exemplo, né, você tem aí
Isso é bem real mesmo, né? Você tem uma antena, certo? Tem um observador lá não sei onde, né? Essa antena irradia de acordo com o padrão que nós vamos ver lá no curso de eletromagnetização, né? Mas se alguém que bota um detector, tá certo? Ele mede uma potência que flui através do detector que ele está colocando, tá? Uma antena receptora, né? Então tem fluxo de potência mesmo, né? Para todos os lados, tá? Está fluindo, né? Está emitindo essa potência, tá? E você pode calcular tudo isso com esse vetor de Point, tá? E vamos ver, né? Ora, como isso aí é uma densidade de potência, é um vetor tipo densidade de fluxo de potência, quer dizer que se eu integrar na superfície, ele deve fornecer a potência, tá certo? Então, por exemplo, superfície fechada, né? Se eu integrar isso numa superfície fechada, deve dar potência eletromagnética, tá? É o que é intuitivo, né? Tá? Que flui para o exterior dessa superfície fechada, né? Então, alguma coisa, uma antena aqui dentro, um gerador, alguma coisa, gerador de ondas, tá certo? Uma lâmpada, tá? Está emitindo luz, que é a radiação eletromagnética tradicional, né? Então, você tem aí potência fluindo através da superfície. Então, vamos calcular essa potência dessa superfície sigma. Seria a potência que flui para o exterior. Menos isso é a potência que flui para dentro. Certo? Vamos calcular essa potência e ver o que acontece. Certo? A potência que flui para o interior da superfície. Menos integral de superfície de d sigma, botar d sigma escalar S, né? Teorema de Gauss, primeiro passo. Isso aqui dá o quê? Menos integral de volume, né? Do divergente de S. Então, uma coisa que precisa calcular é quem é divergente de S, S dado por isso aqui, né? A gente vai ver que o divergente de S ele vai ser decomposto em termos que aparecem nas equações de Maxwell, né? Então, é isso que a gente quer calcular. Isso aqui é o quê, né? Vamos ver aqui, separadamente. Divergente de S isso aqui tem uma regra da cadeia para esse tipo de operação aqui. Isso aqui é parecido com o produto misto, né? É o segundo divergente do primeiro, rotacional do primeiro, né? Segundo rotacional do primeiro, menos primeiro rotacional do segundo. Menos rotacional do segundo, todo escalar. E aqui quem aparece os termos das equações de Maxwell, né? Rotacional de E e rotacional de H, né? Lei de Faraday menos dBdt aqui, tá certo? Menos H dBdt. Isso aqui dá aqueles termos lá, né? Menos rotacional de H é J mais JD. Então vai dar menos EJ. E o outro é dDdt, né? Menos E dDdt. Então aparecem três termos nesse cálculo aí, integral de volume desses três. Passando menos para cá, né? Que é o que integral de fluxo para dentro, tá certo? Menos para cá, fica tudo mais aqui, tá? Integrando o volume dá o fluxo para dentro. Ou seja, dá esse resultado. O fluxo para o interior. Vou botar assim. O fluxo para o interior da região. Assim, menos d sigma escalar S. Vai ter um termo aqui. O primeiro termo é esse aqui, ó. Integral de volume de EJ. Não tem mais menos, né? Mais integral de volume de dDdt
mais HDBDT. Né? Bom, isso aqui é uma equação e a outra é a diferencial que nós tínhamos antes, certo? Menos divergente de S, isso aqui, por aqui, tá? Menos divergente de S, e tinha aqui o que? Né? Tinha igual a EJ, que é isso aqui, tá? A forma diferencial, né? É só o termo que está aqui dentro. A integral de volume, então o termo que tem no volume é divergente de S, vai dar EDDDT mais HDBDT, né? Forma diferencial dessa relação integral e essa aqui. Certo? Tá. Mas com coisas que nós já vimos antes, dá para identificar agora o que é isso aqui, tá? Então diz que, como ele está dizendo, olha, o vetor de Poynting é um vetor de densidade de fluxo de potência eletromagnética, né? Então essa integral da potência eletromagnética, digamos que flui para dentro do volume. É usada para quê? Bom, se tiver intercâmbio de portadores de rios com campo, mas para meios dissipativos, isso aqui dá aquela potência que a gente viu lá no capítulo 4. Potência dissipada num condutor, talvez, ou no material que tenha carga livre, né? Então o campo interage, tem troca de energia. Se for do campo para os portadores, dá dissipação. Se for o contrário, dá amplificação. Então, o fluxo para dentro dá essa intercâmbio de energia, que já conhecíamos, mas um termo que é comum, tá certo? Nós vimos lá, né, um meio de E escalar D, um meio de B escalar H, né, que é esse termo aqui, certo? Então, isso aqui é a taxa de variação da energia eletromagnética no campo. É isso que quer dizer, né? Joules por segundo, que dá watts, né? Então, isso aqui é uma taxa de variação da energia eletromagnética, chamada de W grande, tá certo? Então, a energia eletromagnética tem uma forma mais geral, né? Aquelas formas que nós deduzimos são casos particulares. Dessa forma mais geral, que é a integral de volume, desses dois termos, né? Elétrica e HDBDT. Ora, a gente pode integrar isso aqui no tempo, né? Posso calcular qual é a energia eletromagnética no tempo t, né? Esse W é maiúsculo, tá, pessoal? Porque a gente vai ter a parte minúscula. Isso aqui é a integral de uma variável t', né? Eu vou trocar a integração, vou integrar no tempo ambos os membros, vai dar, deixar primeiro o dv, depois no tempo, de 0 a t, certo? Dessa quantidade aqui, ó, dt', uma variável de integração, é dt', né? Mais HDBDT'. Aqui, certo? Pode deixar dessa forma, né? Ele vai fazer aqui separadamente. Ora, isto aqui é densidade, isso aqui é energia, maiúsculo, né? Isso aqui é integral de volume de uma quantidade, que é densidade de energia, certo? Aquela que a gente já falou antes. A densidade de energia, W minúsculo, eletromagnética, no tempo t, vou omitir aqui esse tempo, tá certo? É a integral no tempo, né? Então vamos lá, definir várias coisas aqui, vamos voltar aqui com calma, tá certo? Certo? Aqui, ó,
a potência eletromagnética é dada por esse termo, mais a taxa de variação da energia eletromagnética no volume. Vou escrever aqui, tá certo? Então fica assim, né? Em forma resumida, né? O fluxo para dentro do volume é igual a, vou falar assim, dissipada, mas pode ser ganha também. Depende, tá certo? A potência dissipada, que é J, mais a taxa de variação da energia armazenada eletromagnética. É isso que quer dizer. Tá? Essa é a equação. O unipoint dá isso aqui. Né? E a forma diferencial, e W maiúsculo é aquela integral lá, né? Integral de volume, né? Integral de volume de E dt mais B dH dt. Né? Certo? A gente já escreveu antes. E daí a forma diferencial vai dar menos de de S igual a EJ, né? Densidade de potência dissipada ou ganha, EJ, mais a taxa de variação da densidade de energia eletromagnética no tempo. Dá essas expressões mais simples, tá? Onde a gente só utilizar as expressões para a energia e para a densidade de energia. Né? Vamos olhar um pouquinho com um pouquinho mais de calma aqui para a densidade de energia e ver que ela realmente, de fato, é aquela expressão que a gente já derivou antes, certo? Olha, o dWmdt, aliás, o WEm, né, é a integral de volume, densidade de energia, não é integral de volume, é integral de 0 a t, né, dt', de E dt. Vou botar separado agora. Só assim, certo? Mais B, HdB. Olha, devo fazer mudanças variáveis, tá certo? Vou chamar de delta D igual a dt', dt'. Esse é o diferencial de D, né? E aqui delta B igual a dt', dB, dt'. Então, aqui a integral que vai de 0 a t muda para a integral de 0 ao valor final de D. E aqui muda para muda de variáveis, de 0 até o valor final de B. Né? Então, a densidade de energia pode ser escrita como integral de 0 a d final de E delta D mais integral de 0 a BF de H delta B. Isso a gente tinha mostrado antes, né? Isso aqui foi a densidade de energia elétrica, né? WE. Isso aqui foi a densidade de energia magnética que a gente derivou também antes, tá? WD. Tá? Então esse WM nada mais é do que essa soma, que a gente já conhecia. Ou seja, tudo se ajusta, tá certo? A teoria de Poynting, esse vetor S, de fato, ele tem um significado, né? Porque ele está mostrando que está conectado com as coisas que a gente já conhece, que é dissipação de potência ou ganho de campo e variação de energia eletromagnética que a gente já conhecia antes, certo? Né? Bom, então, só recapitulando as implicações, né? Se você tem um meio linear, a gente já fez isso antes, tá certo? Deixa eu passar para cá. Acho que a gente derivou, né? A densidade de energia eletromagnética nada mais é do que a soma das contribuições elétricas e magnéticas que a gente já conhece,
Essas quantidades são dadas pelas expressões, né? E se o sistema é conservativo, certo? Se eu fizer uma integral fechada, isso aqui deve dar zero, certo? Então deve depender da trajetória no espaço de estado. Lembre-se, né? Isso é uma integração no espaço em que as componentes são as componentes do campo, né? dx, dy, dz, tá? Ou bx, by, bz aqui no caso. Então isso aqui é chamado de espaço de estado, a integração é nesse espaço, né? Então tem uma trajetória para calcular essa integral, é uma integral de linha na realidade, só que não é linha geométrica, é linha no espaço de estado, né? Então, se isso independer da trajetória, então o sistema é dito conservativo, tá? Ou seja, a circulação, né, no espaço de estado, né, dessas integrais, essas circulações são nulas para o sistema conservativo, certo? Por exemplo, meios lineares, sistema conservativo, geralmente, né? Se o meio for linear, o resultado que a gente obtém, tá certo? Né? D e E são linearmente relacionados, isso aqui vai dar aquele 1 meio de DE, aqui vai dar 1 meio de BH essa integral, tá? A densidade de energia vira aquela que a gente já conhece, né? Elétrico 1 meio de DE, magnético 1 meio de BH. Né? Mas em geral, né, a relação constitutiva é, se o meio não é linear e você não sabe se é linear ou não, você tem que usar o quê? D igual a ε0 E mais P, B igual a μ0 H mais M, e aí você tem que calcular essas densidades, né? Voltando para a expressão original, né? Delta D é igual a ε0 delta E, né? Mais delta P, tá? Então, uma integral vai ser fácil de calcular, vai dar 1 meio de E2, tá certo? Que é EDE, né? E a outra vai ficar a integral envolvendo a variação de P. Mesma coisa aqui, né? B igual a μ0 H mais M, então delta B é μ0 delta H, tudo redondo aqui, tá? Mais μ0 delta M, né? Então, uma integral que é em H vai dar 1 meio de H2, tá? Então, você ficaria com essas expressões mais gerais, certo? No caso geral, a expressão para a densidade de energia eletromagnética vai dar 1 meio do H ao quadrado, que eu falei, né? Aquela mudança de variáveis, certo? O termo magnético, né? O termo elétrico vai dar 1 meio de A2, e vai ter uma integral envolvendo as variações aqui de M e P, certo? Vou fazer esse exemplozinho aqui para mostrar como é que se dá a perda por esterese em um meio magnético, né? Usando essa expressão aí, né? Vamos voltar para o caso estático de novo, só para ilustrar novamente o que acontece quando você tem um meio não linear e tem uma curva de esterese desse tipo aqui, ó. O que acontece quando você... Na realidade, meios desse tipo, esses materiais são núcleos de transformadores, né? É claro que ele não tem essa esterese exacerbada que a gente está botando aqui, a gente está exagerando, né? Às vezes a esterese dos materiais é bem pequena, ou seja, a diferença de um ciclo para o outro é bem estreita, tá? Então é quase uma única curva, né? Aqui não, está bem exagerado, né? Então, geralmente você fica tendo uma corrente alternada para lá e para cá, certo? Em cada ciclo você vai ter uma perda magnética por causa dessa esterese, né? Vamos calcular aqui mais ou menos como é que a gente obteria essa perda. Então, vamos reciclar aqui entre os limites H1 e H2, começando no estado inicial, né? I, que vai descer através da curva superior, MU, está aqui. E quando eu voltar, subindo de volta, eu vou pela curva de baixo, ML, né? Então, num ciclo,
Qual seria a variação de energia? Se tem variação de energia, porque vai ter pesos, né? A expressão que a gente tem, certo? É essa aqui, né? Caso magnético apenas. Só que agora vai ser integral fechada. A gente vai de I até F. Faz isso aqui e depois volta, certo? É claro que a gente tem que mudar essa integração aqui, né? Aqui no caso, M é função de H e não o contrário. Quer dizer, H é função de M também, é claro, certo? Mas para calcular essa integral de forma mais tradicional, a gente vai botar M em função de H. Então a gente tem que mudar a variável aqui, tá certo? A integral está em M, a gente tem que integrar em H e não é em M. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o fato do seguinte, H, em outras palavras, né? A diferencial. Vamos eliminar o vetor aqui da história, tá certo? Porque ele está no meio, digamos que o meio é isotrópico, MH são colineares, né? Está falando só da densidade de energia, tá certo? Se eu quiser calcular a energia, eu integro no volume essa quantidade. Num ponto qualquer do material, H e M são colineares, vou eliminar os vetores aqui, tá certo? Então você tem delta de HM, H vezes M, né, que é o produto escalar, tá certo? É igual a H delta M, o vetor, mais M delta H. Né? Então nós temos lá essa quantidade no integrando, H delta M. A gente pode mudar, tá certo? Fazer essa mudança de variáveis. H delta M. Essa mix não está ligado aqui. Peraí, pessoal. Então você tem que H delta M igual a delta HM, né? Menos M delta H. Pronto. É isso que a gente precisa fazer, certo? Se eu faço integral, né? No ciclo fechado, isso aqui, que é o que a gente quer calcular, né? H delta M é o que aparece lá na variação de energia. Então isso aqui vai dar a integral. Deixa eu fazer separado aqui. Integral de H delta M, que é o que eu quero fazer. Tá? De I até o valor final vai de H2 para H1, depois de H1 para H2 de novo, né? H delta M vai dar. Ora, essa integral aqui, o valor inicial e final são iguais, tá certo? Então, integral de I até F, de delta HM, né? Menos integral de I até F, de M delta H. Certo? Então, recapitulando, o que nós temos aqui, né? Tem que calcular essa integral aqui, de I até F, mas fazendo isso, ó, vem para cá, depois volta. Mas quando eu faço isso, os valores de M e H são, H vale H2 e M vale esse valor aqui, limite, tá certo? Está marcado aqui, né? Então, a integral disso aqui dá... Deixa que eu faço isso aqui. Isso aqui vai dar HM final menos HM inicial, né? Só que eles são iguais, tá? Dá zero. Tá? Por outro lado, então fica só essa, ou seja, a minha integral de H delta M que está lá na expressão é a mesma coisa que menos M de H. Tá? Então eu vou calcular a integral de agora de MDH, fazendo isso, depois voltando, né, por aqui, certo? Ou seja, recapitulando, né? Então a energia, né, a variação de energia armazenada, certo?
da densidade de energia, o valor final no inicial vai ser, chama de delta WM, vai ser essa integral, certo? Aliás, vai dar 1/2 disso aqui, a energia dada por isso aqui, a variação de energia, isso aqui não varia, né? Isso aqui, o valor inicial e final são iguais, tá certo? Então, a variação disso aqui dá 0, né? E fica só o outro termo, que é... Está errado, né? Não, isso aqui está certo. HDM, que eu mudei para menos MDH, que eu acabei de fazer, tá certo? Então, a variação de energia dá menos MDH. Vai ser demorando, rapaz, para se mexer, bicho. Se não mexer o negócio aqui, não consigo. Se a variação de energia da HDM, que é igual a menos μ0, tá certo? Integral de I até F, né? Indo no caminho lá, de H delta HDM, né? Então vamos calcular essa integral, certo? O detalhe está aqui embaixo, né? Então, como a gente vai fazer? Integral, ora, através desse caminho de cima, a função m de h é mu. U é inicial de upper, certo? Superior, né? M upper de h. Quando eu for fazer a integral, eu vou integrar de h2 até h1 através dessa curva mu, certo? Quando eu voltar, eu vou integrar de H1 até H2 através da curva ML, M lower de H. Então, uma integral vai ser caindo de H2 para H1 e a outra vai ser subindo de H1 para H2, através de duas curvas diferentes, certo? Então, você vai de H2 até H1, MU de H, certo? E depois você volta de H1 até H2 ML de H. Ora, vamos botar as duas no mesmo sentido. Eu vou inverter o limite aqui para subir ambas, né? Aí eu mudo o sinal aqui, tá certo? Vai dar menos MU mais ML. Né? Tinha um menos antes, né? Com esse menos vai dar mais, tá certo? Então, você vai ter o resultado, a variação de energia, né, μ0, integral de H1 até H2, né, de MU menos ML de H. O que é isso aqui? Olha, isso aqui é um retângulozinho que está aqui. Deixa eu chegar aqui. Ou seja, MU menos ML dessa altura e DH é isso aqui. Então é essa área aqui, tá certo? Então a integral do elemento de área vai dar a área do ciclo de esterésis, né? Então a variação de energia em fazendo isso aqui, do jeito que você quiser, você pode começar aqui, terminar aqui, começar aqui no meio, terminar onde você quiser, num ciclo, vai dar algo proporcional à área do ciclo de esterésis, né? Quer dizer que a energia está sendo suprida, tem que suprir uma energia positiva para poder fazer esse ciclo, tem que dar energia, tá? Um agente externo, que é a fonte, né? Tem que dar essa energia aqui. E é proporcional à área do ciclo. Então, se você reduz essa área, você perde menos, né? Você perde menos no núcleo do transformador lá, tá? Você vai perder menos, você reduz a esterésis, tá? Então, esse é o resultado, só para a gente ilustrar aqui, né, a aplicação dessa... no meio não linear, né? Energia é a área, né, proporcional à variação da densidade de energia, vou colocar assim, né? Proporcional à área do ciclo de esterésis. Certo? Bom, então essa é uma aplicação aí da questão de energia eletromagnética e a gente derivou do teorema de ponto, né? No caso magnético, apenas, tá? Bom, a gente conclui então o curso, né,
E ele vai continuar na segunda parte com as aplicações dessas equações aí. Tá? Quais são as consequências dessas equações, né? Uma consequência é que você vai ter propagação eletromagnética. Né? A gente vai ver que a energia eletromagnética se propaga com a velocidade da luz. Né? E outras coisas, as propriedades, né, de luz, né, raio-x, tudo isso são obtidas dessas equações. Né? Ok? Bom, próxima aula vai ser por vídeo, exercício, 3 horas de exercício, tá bom? Okay.